Hoje estamos recebendo o senhor Marcos Pimentel, que é representante da CEAF. Boa tarde, seja muito bem-vindo. Boa tarde, Maiara. Um prazer estar aqui na Pop FM e vamos hoje falar um pouco de habitação. Com certeza, vamos lá. Quais são os principais desafios enfrentados pela CEAF na realização de projetos de habitação de interesse social no território do Sudoeste Paulista? Veja, a região Sudoeste Paulista é uma das regiões mais pobres do estado de São Paulo. O grande desafio de qualquer entidade, qualquer empresa, de realizar projetos de habitação, principalmente os de interesse social, está ligado à questão, principalmente da questão da regularização fundiária, né? Porque a gente ainda tem um déficit muito grande de documentação das áreas. A parceria, né, que são necessárias entre o município e o Estado e a União, então criar essa configuração é um desafio importante. E eu acho que a outra parte seria justamente da família. A organização da documentação das famílias também é um desafio que faz com que se torne aí, desafiador, né? Trabalhar com habitação aqui no Sudoeste. Entendi. E como a CEAF pretende entender e atender às necessidades específicas das famílias em Itapeva, indo além dos trâmites burocráticos? Veja, Maiara, quando a gente trata dessa questão da habitação de interesse social, nós estamos falando aí de pessoas um pouco mais simples. Então, assim, o tratamento humanizado dessa demanda, você poder falar a linguagem, né, do que essas pessoas possam entender, fazer um atendimento pessoal, um atendimento que faça essa aproximação, tratar isso quantas vezes for necessário para que eles possam entender, para que eles possam trazer, muitas vezes inclusive ajudando a resolver o problema da documentação. Eu acho que isso faz a diferença. A exclusão muitas vezes ela acontece na política pública, não necessariamente por conta de atender o enquadramento, né, dentro do programa. Muitas vezes as pessoas desistem, até porque parece um desafio insuperável. Muitas pessoas às vezes não entendem isso, mas para quem teve uma educação melhor, para quem tem acesso à comunicação, às vezes parece simples, mas essas pessoas simples nem sempre elas estão integradas. Então eu acho que quando você consegue descer no patamar, vamos dizer assim, de educação cultural, de informação, para que elas possam entender, isso já, eu acho que é um passo muito importante que vai além. Eu acho que isso, nesse momento, talvez seja o fundamental. Entendi. O senhor poderia fornecer para a gente mais detalhes sobre a primeira parceria firmada para facilitar a aquisição da moradia em Itapeva, destacando as inovações nas linhas de crédito, subsídios, taxas, prazos oferecidos no projeto CEAF de Itapeva Premium? Sim, então nós firmamos uma parceria importante agora, esse ano. Ela está em andamento, essa parceria com uma grande construtora. E a gente tinha um projeto que Itapeva que é o Itapeva Premium, que estava bem organizado, toda a documentação já regularizada, Grapuab, CETESB, prefeitura, enfim. E faltava então estruturar uma parceria que desse conta de organizar a demanda, né? Porque para quem é de fora, isso aqui, a região assim, é uma incógnita. Então uma entidade que é no caso a nossa, para organizar essa demanda, o que significa isso? Entender quantas famílias que de fato estão sem casa, que têm interesse de ter uma casa, qual é o nível salarial que essas famílias têm, quantas de fato têm renda, vamos dizer assim, formal, e isso tudo é um desafio para quem é de fora. Então isso é uma parte. A outra parte é justamente você ter uma empresa qualificada com GERIC, né, que dá a ela a capacidade de assumir grandes contratos, para fazer com que esse empreendimento ele parasse de pé. Então não é muito simples isso tudo, porque faz parte então de uma ginástica, né, aonde todo mundo tem que dar a parte dela. E aí eu acho que a gente conta com parcerias importantes. Então, na Câmara de Vereadores aqui, o vereador Saulo Leiteiro
ele tem participado e eu queria agradecer ele aqui pela rádio. Acho importante, inclusive, falar que toda a Câmara está de parabéns e para nós seria importante que essa parceria continuasse lá dentro, porque existe uma demanda que é fundamental, que vai chegar, por exemplo, IPTU, tratar isso de forma social para que as pessoas que fossem adquirir a casa já não de cara já começassem a pagar. Tem o ITBI, que é um imposto que custa muito caro na aquisição. Então isso diminui o impacto na hora da contratação. Foi encaminhado via o deputado Alex Madureira e via a prefeitura um pedido para a Casa Paulista no governo do estado, aonde que o governo vai estar formalizando a entrada com subsídio. Isso aliado aí à política de habitação, que é a Minha Casa Minha Vida, você consegue enquadrar mais gente com custo menor, porque esses subsídios eles acabam trazendo para um patamar a parcela que inclui mais famílias. Entendido. Tem alguma coisa, Ju? Bom, só confirmando, o CEAF é central. A nossa entidade, ela tem 23 anos e a origem dela foi específica para agricultura familiar. Então, quando a gente construiu a entidade lá atrás, a gente articulava políticas principalmente focadas na agricultura familiar, habitação, a parte de crédito, regulação fundiária, e a gente foi até chegar hoje, onde a gente entende que essa parceria ela pode estender para o perímetro urbano. A nossa entidade é a sigla Central Regional das Organizações da Agricultura Familiar. Legal. E quem tiver a fim de conhecer um pouco mais do trabalho, como é que pode encontrar vocês? Então hoje a gente está com a sede na Praça 20 de Setembro 287. Para quem está indo do centro, sentido bairro, quando chega no semáforo ali perto do Cofezinha, ela fica do lado de cima da avenida, bem de frente, uma casa amarela, mostarda ali. Fácil de encontrar. Bacana, então. Bom, mais alguma informação que você queira aproveitar, passar para toda a população, convidar o pessoal? Fica à vontade. Tá certo. Bom, primeiro eu queria agradecer muito o convite que vocês fizeram para que a gente pudesse divulgar os trabalhos que a CEAF tem feito. Para nós, assim, a inclusão ela começa justamente com a divulgação desse trabalho. A partir da semana que vem a gente vai começar a receber as pessoas lá e divulgar um checklist da documentação para que as pessoas possam entender quais são os documentos que precisa. E daí a partir da semana que vem a gente vai estar recebendo esse pessoal lá. E para nós, o que a gente gostaria de deixar muito claro é o seguinte: muitas famílias residem em Itapeva e trabalham em outros municípios. Muitas pessoas trabalham em Itapeva e moram também em municípios de fora. Então, assim, a região metropolitana de Itapeva, ela transcende em muitos 100 mil habitantes. Existe um estudo que fala a respeito da demanda, algo em torno de 10% da população. Se a gente extrapolar isso para 150 mil habitantes, então a gente teria em Itapeva uma demanda de mais ou menos 15 mil casas. Veja, esse primeiro projeto é um projeto de 1.000 casas. Então a gente está, vamos dizer assim, longe de atingir essa demanda. As empresas que a gente tem junto com nós na parceria vão começar com essas 1.000 casas, mas a gente pretende, se a procura for maior do que a gente espera, trazer mais aí, talvez mais 1.000 casas ou mais 2.000. Então não existe problema para articular isso. E para nós é fundamental então que haja essa procura, né? A gente vai visitar as empresas, daqui uns dias a gente vai fazer, a gente conta com vocês então para também estar divulgando. A gente vai fazer um evento onde que a gente vai convidar as empresas, as entidades, os sindicatos, para que eles entendam como é que funciona o projeto, né? E possam estar divulgando nas suas bases. Para além disso, a gente está disponível, né, para visitar aí as empresas que tenham bastante funcionário, inclusive porque hoje eu acho que é fundamental falar sobre isso. Itapeva, o agro é extremamente pujante. Então, assim, muitas fazendas elas contam com um volume muito grande de funcionários que estão dentro, obviamente, desse programa. E por último, eu gostaria de dizer o seguinte: existe no nosso planejamento
uma coisa que a gente tem há bastante tempo, a vontade de trabalhar habitação para as famílias que trabalham na zona rural, principalmente os assalariados rurais, né? Que são aqueles que trabalham em fazenda e tal. E a gente percebe que dentro do perímetro urbano da cidade, o valor da terra ainda é muito alto. Então existem arranjos que podem ser feitos, por exemplo, nos distritos, por exemplo, no Alto da Brancal, na Areia Branca, no Guarizinho, mas também na Caputera, no Pacova e outros bairros, né, que Amarela Velha, enfim, que existam estrutura urbanizada nesses locais, para que a gente possa fazer números menores de casa, para atender essa demanda local. Então, assim, nada impede que a gente possa fazer 100, 150 casas nos distritos, 50 em cada bairro, enfim. E isso aproximaria as famílias da onde eles estão. Porque nesses bairros já conta com infraestrutura. Então você tem água, luz, esgoto, você tem escola, você já tem o posto de saúde. Então isso atende aos requisitos da Política Nacional de Habitação. Então, dialogando um pouco com esse formato e com a realidade de Itapeva, que seguramente é o município maior, as pessoas dizem que Iguape é o maior município, e de fato é, mas 80% pelo menos é mata. Quando você olha para a realidade de Itapeva, é uma realidade totalmente diferente. Então a gente entende que o desenho que se possa fazer aqui para enfrentar a discussão da habitação, ela pode inclusive servir de modelo regional, quiçá para além do estado de São Paulo. Bacana. Interessante. Pois é. E até vou aproveitar, qual o setor, falando geograficamente de Itapeva, que o senhor vê a expansão, assim, principalmente dessa parte habitacional? Seria esse lado ali mais da Areia Branca? Para que lado que Itapeva está crescendo assim nesse sentido? Veja, se você olhar da questão do perímetro urbano, né, da cidade mesmo, obviamente que aquela região do final da Vaticano é a que está mais avançando. Inclusive o Itapeva Prêmio, né, que é o nosso projeto, ele vai ser atrás da Morada do Sol ali. Então eu acho que por uma questão de oferta mesmo de áreas, aquela região ali é maior. Agora, quando você olha do ponto de vista rural, Itapeva é dividido em duas partes. Você tem a agricultura familiar, ou a pequena agricultura, né? E você tem o agronegócio. Eu acho que a rodovia, ela meio que divide os dois setores. Quando você está vindo de São Paulo, à sua esquerda, né? As divisas com Guapiara, Ribeirão Branco, você tem agricultura familiar, quer dizer, um volume maior. E ao lado direito, você, justamente por conta da topografia, você tem o agronegócio, por conta de que a mecanização daí é mais possível. Então eu vejo assim, os arranjos eles têm que ser local, porque você parte da demanda. Então a infraestrutura do bairro, as pessoas que ali moram, as fazendas que tratam que tratam do agronegócio, o volume de pessoas que elas adquirem, porque assim, uma empresa agropecuária que trabalha com fruta, por exemplo, ela tem uma necessidade muito maior de mão de obra do que aquela que trabalha com soja. Já uma fazenda que tem, por exemplo, o beneficiamento de soja dentro dela, ela tem mais mão de obra do que aquela que manda o produto, por exemplo, para a cooperativa. Uma empresa que trabalha com, por exemplo, com tomate, né? Ela tem uma demanda muito maior de mão de obra do que aquela que trabalha com grãos. Então esse desenho ele meio que define a política de habitação. Eu acho que existe assim uma necessidade da gente chamar uma discussão rápido para a gente apresentar, em que pese que faz mais de 20 anos que já foi promulgado o Estatuto das Cidades, mas eu acho que é interessante, principalmente para a classe política, porque o Estatuto das Cidades ele deu um ordenamento para como que deve ser o arranjo da cidade. Então ali nasceu várias coisas que hoje os municípios fazem, como por exemplo quando você vai definir o zoneamento, né, o planejamento da cidade. Por que eu estou dizendo isso? Porque dentro do Estatuto da Cidade ele define isso tudo, né? E a discussão ela tem que ser feita para que as pessoas possam entender que já existe um norte para tudo isso. E isso para nós, enquanto entidade, é fundamental, porque facilita o diálogo, né? Facilita o diálogo com o município, facilita o diálogo com a Câmara, com os formadores de opinião.
Então isso aqui, tudo que nós estamos dizendo, existe um arranjo legal, né, dentro da Constituição de 88. Em 2001 nasce o Estatuto das Cidades, ali por 2008 nasce o Ministério das Cidades. Tudo isso vem de forma organizada para que a gente possa entender o que é habitação de interesse social, né? E para entender o que é habitação de interesse social, primeiro as pessoas precisam entender o que é cidadania. Então a inclusão dessas pessoas dentro dessa política pública faz parte de toda uma estratégia legal que foi pensada desde a Constituição. Então eu vejo que a gente precisa apresentar, né, essas boas novas para a classe política, para os formadores de opinião, para que a gente possa estar inteirando. E eu acho uma coisa assim, só para veja, muitas vezes a pessoa fala assim, mas essas casas são aquelas casas que não precisa pagar nada, mas essas casas, aquela casa. Veja, qualquer cidadão no mundo trocaria o valor do aluguel dele por uma casa nova, legal, que fosse dele. Então assim, qual é o valor da parcela? O valor da parcela é definido justamente pela questão dos subsídios. Então, seria muito difícil dizer assim, hoje, uma casa que já tem projeto, tem tudo, com 2 ou 3 dormitórios, quanto que custaria? Uma pessoa que ganha um salário de, por exemplo, R$1.600 e tem enfim, ele vai custar tanto para ele, porque ele vai ter um subsídio maior. Aquele que ganha R$4.000 está fora? Não está fora. Mas o valor da parcela dele vai ser outro. Inclusive, ele pode mudar o número de parcela. Então, para nós é fundamental que as pessoas vão até lá para ver qual é a configuração que melhor fica para ela. Interessante. Bom, a gente queria agradecer, Marcos, pela sua estar aqui com a gente, passando tudo isso. Estamos à disposição. Também depois, né, a questão de divulgação, não é mesmo, Juliano? Exatamente. Então a gente está à disposição, né? Claro. Marcos Pimentel estão trazendo as novidades habitacionais aí, né? O futuro de Itapeva. É gostoso falar, sabe por quê, Mayara? A gente fala de cidade grande e tal. Itapeva tem tudo a se fazer ainda, né? Então, como ele falou, às vezes você chamando o interesse da população, formando opinião aí, realmente participando do futuro da cidade. Então, temos a oportunidade de participar de como vai ser a cidade no futuro. Então, legal saber do trabalho aí do Marcos Pimentel aí há anos já. Seguindo firme aí, Itapeva Prêmio. É isso mesmo. Boa tarde, até a próxima, se Deus quiser. Mayara, muito obrigado, Juliano. A gente está à disposição. Gostaria muito, sim, de manter esse espaço, porque o debate ele continua, né? Tem a questão da água, enfim, logística, e tudo isso faz parte da questão da habitação. Então, a gente está também à disposição de vocês. Convido vocês a conhecer o nosso escritório. Enfim, essa parceria que seja perpétua. É isso mesmo. Agora 12:54.